Vamos dar início a um novo canal teórico, agradecendo muito a presença dos meus residentes. Gosto de falar meus, mas de uma maneira carinhosa, não é pejorativo. Feliz por vocês estarem aqui de novo, numa aula, na verdade, um replay da aula sobre transtorno de atenção com hiperatividade. A aula anterior não foi gravada e acho um tema bastante elucidativo no nosso meio. Gostaria muito que essa aula tivesse estendida para mais pessoas da rede e tal. É um tema que eu particularmente gosto. Acho que algumas crianças se beneficiam diretamente do tratamento. Existem muitas controvérsias e o canal teórico, na verdade, abrange a nossa conversa e o nosso replay aqui. Espero que tenham gostado da anterior e também acho que vão, na verdade, gostar da nova aula que a gente vai começar agora. Eu sou neurologista, lógico que neurologista adulto, na verdade, não fala muito sobre essa patologia, mas é uma patologia que, desde quando eu comecei a fazer neurologia, aprendi e entendi a necessidade de falar sobre o assunto. É um assunto que eu gosto de conversar, porque tem alguns aspectos farmacológicos importantes da patologia, e algumas pessoas não entendem, ou pelo menos estudam mal, e acham que o TDAH tem que se tratar exclusivamente sem remédio. E eu quero mostrar a vocês a importância da gente conversar. Não sou contra, e até acho que é um tratamento multidisciplinar, mas cada um tem a sua participação em relação à patologia. Então vamos começar a conversar um pouco sobre isso. Como eu falei anteriormente, e repito, o nome TDAH nada mais é que o transtorno de atenção com hiperatividade. Inicialmente, o nome era DCM, era uma disfunção cerebral mínima. Se dizia que a criança era um retardado, ou era uma criança que tinha uma disfunção cerebral. Erradamente, muitos autores descreviam essa patologia como uma disfunção cerebral e tornavam essas crianças com retardo, ou algumas crianças que tinham dificuldade no aprendizado. Posteriormente, o nome evoluiu para DDAH, desordem de atenção com hiperatividade, e atualmente ficou mais englobado como TDAH. TDAH, como repeti, é um transtorno de atenção com ou sem hiperatividade. Por quê? Posteriormente, a gente vai pontuar que existem TDAH e TDA sem H. Então, não é um patognomônio da doença a pessoa, ou a criança, ou o adulto até ter hiperatividade. Que às vezes acha que só trata porque é hiperativo. Então, ele é levado, ele quebra tudo, ele é desajustado, e aí as mães, as professoras e os profissionais querem dar o remédio para ele ficar mais calminho. Não é só isso. Ele também tem uma dificuldade de atenção e é dispersivo. Ele também não consegue acompanhar o raciocínio e a aula, e aí esse remédio também ajuda na concentração. Então, torna a dizer que o remédio ele não age só na hiperatividade, ele age na concentração. Os doentes que são desatentos, ou as crianças que não têm hiperatividade e não conseguem o bom aproveitamento, eles podem facultar o remédio no período de férias. Porque como essas crianças entram de férias e naturalmente não são hiperativas, elas podem ficar sem a medicação. Lógico que os hiperativos, as mães, as avós especialmente, não querem de maneira nenhuma abandonar o remédio nas férias, porque aí o remédio também ajuda na hiperatividade, que senão ninguém aguenta ficar com a criança em casa nas férias sem tomar o remédio. O início, geralmente,
é na fase infantil e não tem uma data determinada, mas em torno de 4, 5 anos. E é uma doença caracterizada por um gene. Na verdade, uma criança adotada ou uma criança gemelar que tinha uma história familiar, geralmente adquirida pelo pai, e leva a essa patologia que é o TDAH. Então, na verdade, a gente está diante de uma causa genética e importante, uma causa neurobiológica, neurofarmacológica. Eu vou falar depois sobre isso. Nada mais é que um local do cérebro que chama núcleo caudado. Ele falta naquele núcleo caudado e tem alguns receptores adrenérgicos e noradrenérgicos que essas crianças, na verdade, não têm essa substância. E essa substância acoplada ao receptor, ela pode fazer um tratamento benigno dessas patologias. Então, entender que essa doença não é uma doença só psicológica, ela é uma doença psicofarmacológica, é que aí vem essa discussão entre alguns psicólogos, psiquiatras, neurologistas e outras profissões para entender a importância de um remédio junto com o tratamento psicológico. Na verdade, o tratamento visa uma carência de neurotransmissor adrenérgico como noradrenalina e adrenalina. O tratamento é multidisciplinar. Então, como repetir, é uma criança que tem que ter um tratamento complexo com várias especialidades, uma respeitando as outras. Pode ir, Daniel. Em relação aos sintomas clássicos, são, naturalmente, a desatenção, a inquietude, o baixo rendimento escolar ou profissional. Eu botei ali o ou profissional porque eu também já estou pensando no TDAH residual. É aquele TDAH que não tratou na infância e chegou lá na frente, ele tem dificuldade de leitura, dificuldade de raciocínio. Às vezes você vê alguns adolescentes ou até pessoas adultas que não foram tratados ou não foram diagnosticados na infância, podem ter dificuldade profissional. A impulsividade, essas crianças são impulsivas, entendeu? Essas crianças têm essa impulsividade por reatividade do lobo frontal. Ou seja, o núcleo caudado localizado no lobo frontal, ele pode dar, ou necessariamente dar, para essas crianças muito levadas, uma coisa chamada impulsividade. Uma turma de crianças e você vê um bastante elevado para pular o muro, ele é o primeiro a pular o muro. Deixa comigo. Então, esta criança, ela tem uma impulsividade maior do que outras crianças. Isso é notório. Então, a criança que tem TDAH, ela está chegando na frente. Ela não fica para depois. Ela na fila, ela quer ser o primeiro. Entendeu? Então, isso que é o nome de impulsividade. Atitude desafiadora. Essas crianças têm uma atitude desafiadora enorme, desafiam a mãe. Entendeu? Isso também fala a favor dessa imaturidade frontal. E a hiperatividade, que é o que é o carro-chefe, aquela criança que entra no consultório, arrebenta o consultório todo, joga tudo no chão, chuta na canela do médico e bate na secretária, e é uma criança que não para. Então, a hiperatividade é o carro-chefe da patologia, mas é o que eu estou falando, pode também ter o transtorno de atenção sem hiperatividade. Mas o mais comum é que aquela criança levada, aquela criança que não para 1 minuto e deixa todo mundo muito irritado com aquela criança. A controvérsia é que é o que eu tinha falado, e repito e vou repetir sempre. Gente, essa patologia, em média, a incidência dela é 7% da população mundial. Não é tão baixa. Não é, na verdade, uma brincadeirinha. Nem acha que o hiperativo é uma coisa à toa.
7% da população mundial tem essa patologia. Depois que a gente conhece ela, escuta e conversa, a gente observa e faz diagnóstico em pessoas adultas, típicas, que você olha e fala assim, essa pessoa era hiperativa. Advogado, médico, juiz. Você vê que a característica daquele adulto era um hiperativo na infância. E como já tem muito tempo, ele passou e nem sabe que era hiperativo. Mas tem a característica formal dessa patologia que, não bem tratada na infância, pode trazer danos desastrosos para a pessoa no futuro. As duas pessoas que falam muito disso no país e que são autoridades no assunto é um psiquiatra chamado Paulo Matos. Ele trabalha no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e o doutor Luiz Rod, que é uma pessoa muito boa, meu amigo, trabalha também na Universidade da PUC, no Rio Grande do Sul. Os dois são psiquiatras. A doença, ela é, não sei porquê, mas categoricamente avaliada melhor pela psiquiatria, porque alguns psiquiatras conhecem a patologia. Esses dois conhecem. A neurologia não é que não seja importante, mas não discute muito esse aspecto da hiperatividade. Alguns neurologistas até não gostam muito de fazer esse diagnóstico, porque tem que fazer a receita da Ritalina, que é um receituário próprio, e eles não têm receituário próprio, e eles não conseguem dominar e ficar dando remédio para as crianças. Mas esses dois sempre pensam de uma maneira biológica que a desinformação de algumas pessoas que não conhecem a patologia, que não sabem da farmacologia adrenérgica, eles batem nesse... Então eles ficam, na verdade, discutindo se a desinformação científica ou ingenuidade constituem uma mistura perigosa. Essa questão da pessoa não conhecer o que é noradrenalina ou adrenalina, ou não ler sobre isso, fica uma discussão boba, em que fala, não, a Ritalina passa mal, o doente não tem necessidade. A outra acha que resolve isso na conversa. Como é que você vai conversar com uma criança que sobe pelas paredes, que agita, que não consegue ficar sentada? Só no papo? Não vai conseguir. Por quê? Torna a dizer, a doença é neurobiológica, é por falta de neurotransmissor. Então só tem um jeito da gente acoplar o neurotransmissor, é dar a substância para que acople no receptor. Os testes neuropsicológicos são importantes para a gente corroborar a doença. Uma criança que não está indo bem na escola, ou que você ficou na dúvida se é ou não, ou se tem ou não, você pode indicar. Não todas as psicólogas têm essa especialização. Então, a neuropsicologia, ela ajuda com alguns testes que elas aplicam a fazer o diagnóstico e te ajudar na decisão de dar remédio. Às vezes a mãe era muito levado, não sei o quê, mas quando você tem muita experiência e vê muito, você já, quando manda para a neuropsicóloga, você já sabe que aquela criança merece uma Ritalina. Tem crianças, que eu já falei e vou falar e vou repetir, que já sai no consultório com a Ritalina prescrita. Eu já nem mando para a neuropsicóloga, porque ela está tão evidente que ela quebrou o consultório todo, ou se desarrumou tudo, e já você fez o diagnóstico, que eu acho que não precisa. Mas, na verdade, o tratamento se impõe depois de uma testagem neuropsicológica. A testagem neuropsicológica, ela ajuda na sua decisão, como, por exemplo, nas doenças demenciais, na demência. Também tem estudos neuropsicológicos para classificar o tipo da demência e qual a forma que você deve aplicar ou não a medicação. Então, os testes neuropsicológicos é um subtipo da psicologia, mas que algumas pessoas estudaram e conhecem profundamente essas patologias. Pode tocar. As comorbidades, quais são as comorbidades? As pessoas que, na verdade, não trataram adequadamente
ou que essa patologia pode provocar o que a gente chama de comorbidade, que são patologias que envolvem junto com essa patologia, eu descrevi aqui as mais importantes. A primeira, síndrome de Gilles-Latourette. O que é a síndrome de Latourette? São dois franceses que descreveram a síndrome, que nada mais é que os tiques, as caretas. E os tiques são muito comuns quando você tem a doença. A doença que eu digo, que é o TDAH, ela pode estar acompanhada com síndrome de Latourette. Então a criança pode ser hiperativa e paralelamente ter tique. E aí, hiperatividade com tique, você pode então classificar o nome de síndrome de Gilles-Latourette. Lembrando que o melhor remédio para transtorno de atividade, que é a Ritalina, pode aumentar o tique. Aí a tua cabeça fica complicada. Porra, eu vou dar um remédio, que o remédio pode aumentar a careta e o tique da pessoa, da criança, a mãe vai ficar revoltada comigo. Então não tem que ficar revoltada. Você pode usar a Ritalina, mas aí você vai ter que também tratar o tique. O tratamento do tique pode ser com alguns neuroléticos típicos. O melhor dele é o Pimosida, ORAP. Se você não achar a Pimosida, que está muito difícil, você pode dar umas gotinhas de Aldol. O Aldol é um remédio que controla bem os tiques nervosos. Existem outros remédios, mas aí é outra aula, e aí eu não vou sair muito da aula de TDAH para dar aula de tique. Repetindo, a doença pode cursar com tique. Cursou com tique, o nome é Tourette. O que a criança tem? Síndrome de Gilles-Latourette, porque ela tem hiperatividade e tem tique. E a Ritalina, que é usada para hiperatividade, pode aumentar o tique. Aí você tem que usar um neuroléptico para contrabalançar os efeitos da Ritalina. Ah, mas não vou dar um remédio para piorar o tique. Eu sei, gente, mas se você não der a Ritalina, também a criança não vai ficar bem em relação ao TDAH. Não vai passar na escola, não vai ter um bom aproveitamento. Não impede que você tenha as duas coisas e trate as duas coisas. Número 2, eu já tinha falado, que são os tiques simples ou complexos. Tem vários tipos disso. Tem até livro sobre tique. Você já viu muita gente com careta, cada tipo é horroroso. O olho, piscamento, abrir a boca, fazer careta. O Papa da Neurologia no Rio de Janeiro, que era o professor Deolindo Couto, o Instituto Deolindo Couto, do lado do Canecão, em nome dele, era um dos maiores neurologistas do Rio de Janeiro. E tinha Tourette. Então, ele fazia muita careta, muita. E quando estava nervoso, a careta aumentava. Mas não deixava e nunca deixou de ser um belo neurologista. Mas tinha Tourette. Em relação às epilepsias, é um quadro que eu sempre também gosto de... Em relação à epilepsia, é a mesma coisa em relação à Tourette. Quer dizer, você vai dar um estimulante cerebral, que é a Ritalina, num doente que é epilético, ele pode ter convulsão. Na verdade, ele pode aumentar o risco de crises convulsivas, a Ritalina. Pô, doutor, olha só, meu filho é epilético, já tem convulsão, e o senhor vai dar Ritalina para o meu filho? É uma situação muito complicada. Todos nós aqui, não somos todos, mas eu acho que aqui existem pessoas aqui que têm filhos. Então você vai levar seu filho, um epilético que toma remédio, para um neurologista ou um psiquiatra tratar transtorno de atenção. Eu acho que para a gente começar tratando transtorno de atenção, você tem que estar super protegido em relação à epilepsia. Se você está dando um anticonvulsivante, você volte ao neurologista e procura saber se ele está na faixa terapêutica, se essa criança tem uma crise ou não tem muitas crises. Então isso vai depender muito do que você vai avaliar para você tratar. Eu tenho, e já tratei, muitos doentes epiléticos com Ritalina. Graças a Deus não houve grandes complicações, mas é uma situação que a gente tem que conversar e ter muita tranquilidade em relação a isso. Juliana trouxe hoje aqui um rapaz que tinha transtorno de atenção na infância. Não fui eu que fiz esse diagnóstico, eu não conhecia ele na infância, mas ele trazia um papel que ele tinha ou teve TDAH. Tomou Ritalina durante anos. Não aconteceu nada.
o ano passado ele teve uma convulsão. Essa convulsão, a mãe perguntou, não sei se foi a Juliana, tem a ver com a Ritalina que ele tomou? Não, porque graças a Deus ele não estava tomando Ritalina, mas ele podia ter tido convulsão tomando a Ritalina que ele tomou, porque ele tem uma anomalia congênita no cérebro, chama displasia cortical. Tem uma cicatriz no frontal e agora teve a convulsão. Mas lá na infância ele não sabia que tinha displasia cortical e podia ter tido convulsão. Então o tratamento da Ritalina com epilético a gente tem que ter um bom senso. Não existe uma contraindicação. Meu filho não pode ser tratado da hiperatividade porque ele é epilético. Não, não é isso. Meu filho tem tique. Não é isso. Mas sabendo nós que a Ritalina pode propiciar crise convulsiva e pode piorar o tique. Em relação a outras comorbidades, é muito comum doenças, por isso que o psiquiatra trata mais do que o neurologista, que é muito comum como comorbidade de TDAH, depressão. Porque como é uma deficiência de neurotransmissor, adrenalina e noradrenérgico, na verdade, essas crianças posteriormente podem ficar deprimidas. E aí você tem que saber usar um antidepressivo que tenha na fórmula noradrenalina ou adrenalina. Por isso que nós falamos anteriormente, eu repito que a bupropiona, que é um adrenérgico, é um bom remédio para usar para essas crianças, para esses adultos que têm depressão. O outro remédio bom é o dual, que são aqueles remédios que têm serotonina e noradrenalina junto, que é o duloxetina, chama Cymbalta. Ou você usa o Pristic, que é desvenlafaxina. Então, esses remédios, torna a repetir, eles têm dualidades. Eles têm na fórmula serotonina e noradrenalina. Como você está mirando na noradrenalina, aí é bom você usar esses remédios. Ou a bupropiona, que é o BUP. Ou Elbutrin, um remédio desse que é bom. É usado para quem quer parar de fumar, quem quer parar de beber. Então, eles podem ser usados como depressores nos neurotransmissores, adrenérgico ou noradrenérgico. Transtorno obsessivo compulsivo também é muito comum. Doentes que que tiveram TDAH, eles podem cursar com toque. Todo mundo sabe o que é transtorno obsessivo compulsivo, né? Aquele filme do Jack Nicholson, Missão, né? Impossível, né? Negócio Sonho Impossível, alguma coisa assim, Missão Impossível. Não me lembro do filme que ele era um toque clássico. Ele namorava uma garçonete e tal. E na verdade, toque é uma patologia complicada. Mas tem muita gente que tem como comorbidade de ter tido TDAH na infância. Você vê que as doenças psiquiátricas adquiridas pelo TDAH são tratadas posteriormente pelo mau tratamento na infância. O cara deixou de tratar na infância, ele lá na frente ele pode adquirir uma patologia psiquiátrica. Um sociopata, um doente que também não é tratado, ele futuramente pode ser um sociopata, dar trabalho muito grande na sociedade, viciado em droga. Então, vocês veem como é que a patologia não é uma patologia simples que as pessoas podem ignorá-las. Então, tem que ser tratados energicamente, pelo menos até a fase adulta, da adolescência, para essas pessoas não posteriormente dar problema para a família e para si próprio. O TDAH residual é aquilo que a gente já conversou, tem a desatenção, perda da concentração, depressão, PMD. São aqueles indivíduos que lá na frente, que não foram tratados adequadamente, eles podem cursar com essas patologias e você ter que tratar isso de uma maneira exércita. A pessoa vai no seu consultório, tem depressão, tem PMD, você colhe uma história e sente na história que ele era um hiperativo. Já vi isso. Que eu sou deprimido, mas desde a infância que eu era muito levado, eu não passava bem, repeti o ano, eu bati em todo mundo, eu não sei o quê. E aí lá na frente ele vai no teu consultório porque ele está deprimido. Então, como é uma doença neurobiológica, essas patologias precisam dos neurotransmissores também para ser tratados.
E aí você, na tua cabeça, você vai pensando num antidepressivo que possa bater nas duas coisas. Por isso que é importante. Não pode o cara estar sentado lá e passar qualquer antidepressivo. Quando você vai passar, você já vai pensando qual o remédio melhor para aquela pessoa. É igual você passar um remédio que engorde. A pessoa já é gordinha, você vai aumentar o peso da pessoa. Então, a pessoa tem crise convulsiva, todo antidepressivo pode dar convulsão, mas você vai escolher um que tem um percentual menor para não abaixar muito o limiar convulsivo. Então tem a depressão, PMD, e o tratamento. Chegamos no tratamento, como tudo que eu tinha falado, ele é multidisciplinar. Não passa só pelo neurologista dar o remédio. Eu não posso achar que a Ritalina é o tratamento global da criança. Essa criança tem que ter um aporte psicológico, ela precisa de uma fono para ter uma patologia que também é comum, chama dislexia. A criança não consegue ler, tem dificuldade de leitura, que também é relacionada ao lobo frontal. Como é uma imaturidade frontal, quando é um declínio das substâncias acopladas no núcleo caudado, a dislexia não é uma coisa incomum nessas crianças. E a fono pode ajudar muito. Em relação à terapia ocupacional, uma outra coisa que também é por organização frontal é a disgrafia. A criança às vezes não consegue ler e tem dificuldade para escrever. Por isso aquele retardo, aquela disfunção cerebral mínima que eu falei com vocês que eles achavam que era. Essa disfunção nada mais é que a falta de organização. É aquela pessoa desajeitada. Ela não consegue escrever direito e não consegue ler. Então todo mundo acha que ela é retardada. A neurologia é muito importante no aporte biológico, mas a psiquiatria assumiu um pouco a neurologia. E aí alguns psiquiatras conhecem, não são todos, como também não são todos neurologistas que entendem nem estudam a doença. Fica entre a neurologia e o psiquiatra. O psiquiatra entra para as questões de comorbidade, de toque e essas doenças depressivas, que aí o psiquiatra entra para dominar isso junto com o neurologista. Em relação ao tratamento, é o tratamento medicamentoso, é aquela criança que entra no teu consultório e você já está com uma vontade louca de prescrever a Ritalina para ela, que ela já demoliu a sua salinha de espera e está entrando ainda nessa e tal, aí você ficou na dúvida, vou esperar o neuropsicológico? Não. Ela já sai dali com aquela Ritalinazinha, que é o metilfenidato, é uma receita, eu esqueci, eu ia trazer para vocês, todo mundo conhece a receita da Ritalina, não? É uma receita amarelinha, que pro azar nosso e das mães, ainda está na listagem de psicotrópicos A. Há anos atrás botaram a Ritalina, a anfetamina, e não consegue sair dessa listagem, então é uma dificuldade muito grande para ter esse receituário. O receituário dá trabalho, porque ele é disponibilizado pela vigilância estadual. Então a gente tem que ir lá no Rio, na Rua do México, parar o carro, vai de táxi para subir lá para apanhar receituário de Ritalina A. Por isso que alguns neurologistas desinteressaram. Tal a dificuldade de você conseguir o receituário. A gente começa a Ritalina numa dose baixa, Ritalina simples, 10 miligramas, meio comprimido no café, meio comprimido no almoço. Por que eu gosto de dar cedo? Porque ela é um remédio que excita, é um remédio que pode, se você dá de tarde, perder o sono da noite. Então, uma criança, se você puder dar uma Ritalina de 10, meio no café, meio no almoço, você vai começando essa história e daqui a um mês, a mãe te dando algum recado, você vai aumentando gradualmente, até chegar no máximo em 40 miligramas por dia. 2 no café e 2 no almoço. Existe a Ritalina de longa duração, que é a Ritalina LA. Existe a Ritalina LA de 10, 20, 30 e 40. Lógico que é mais caro do que a simples. Falando em módulo, a gente não vai conseguir, não acho que é prático, a gente começar com Ritalina LA. Senão fica caro para essa mãe
a gente puder começar com a LA simples, e se ela depois puder comprar a LA pode tomar um comprimido só de manhã, que tem uma liberação lenta até 4 horas da tarde. E aí essa criança tomando 7, 8 horas, fica com ela, quando chega a 4 horas, perde o encanto. O nome é isso mesmo, parece o encanto da Cinderela, né? 4 horas, aquela criança que estava calminha, começa a incendiar o prédio. E aí, por isso que foi criado a LA, que tem uma liberação um pouco mais longa, e às vezes alguns autores preconizam até de você fazer a LA 8 horas da manhã, quando chega a 4 horas da tarde, você dá uma pitadinha da de simples. A simples demora umas 4 horas de duração. Então, se você chega, dá uma Ritalina LA 8 horas da manhã, quando chega a 4 horas da tarde, já está acabando o encanto, você aplica uma Ritalina simples, um comprimidinho, que aí ela fica entre 4 até 8 horas da noite tranquila. Deu para entender isso? Outros autores, com mais recurso, dão até uma Ritalina LA 8 e dão uma Ritalina LA 4 da tarde, que aí fica até 10 horas da noite aquela criança, mas aí vai ter mais custo para isso. Foi lançado no mercado Concerta. Concerta é um metilfenidato que tem uma liberação um pouco mais lenta e gradual. Você dá um Concerta 8 horas, ele não acaba às 4, vai acabar às 7 da noite. 8. Não é barato. Também não é muito caro, mas para uma população pobre, você passar Concerta não é uma coisa consertada. Antes dos 5 anos, a sociedade não preconiza você começar a Ritalina. Alguns autores acham que até 4,5, aquela criança já está quebrando tudo aos 4,5, mais ou menos, você empurra. Mas antes disso, a gente gosta sempre de não começar a Ritalina. Então, a gente preconiza fazer um neurolético típico, chama Neuleptil. Neuleptil 1%, que é pediátrico. Você dá lá umas 2 gotinhas de noite, a criança dorme tranquila, você vai aumentando gradualmente o Neuleptil de acordo com a necessidade. Essa mãe diz que ele toca uma sirene boa na escola, você dá 2 gotinhas de manhã. Daqui a pouco tem 2 à noite. Daqui a pouco do outro, pô, Jeff, já estou dando 5 gotas de manhã e você não vai dar hoje. Mas gradualmente você pode titular a dose do Neuleptil 1%. Uma criança um pouquinho maior, você pode graduar de acordo com a necessidade. Criança e remédio neurológico tem que ser graduado. Não dá para você empurrar uma dose maior, que você pode sedar muito a criança. Então, 1% vai de acordo com a tua necessidade. Quando ele chegar aos 5 anos, você aí começa o metilfenidato. Meio comprimido no café, meio no almoço, e se ele não dormir bem, bota de noite o Neuleptil pediátrico. Também, como remédio, eles usam a Ritalina LA, metilfenidato, Ritalina LA, medicamento, para tocar outro. Perdão, por favor. Existem outros remédios, que é o Concerta, como eu falei, tem 18, 36, 54. É um só de manhã. Dura, em média, 12 horas. Então, eles gostam mais do Concerta. Eu acho que as pessoas que puderem comprar o remédio, eu prefiro que seja o Concerta, que ele dê uma liberação maior. A lisdenfetamina, um nome horroroso, chama Venvance. Muitas crianças usam o Venvance, alguns médicos gostam do Venvance. 30, 50, 70 miligramas, também um comprimido de manhã. Eu, particularmente, tenho minhas restrições. O Venvance é um remédio que altera muito o ritmo cardíaco. A criança, você não vai sinalizar isso, mas usar Venvance para um adulto de 40, 50 anos, eu fico meio preocupado, porque é um remédio que já foi visto alterações da frequência e alterações de arritmia. Então eu tenho preocupação, mas tem outros colegas que não têm e acham super normal usar o Venvance. Não sou contra, mas não tenho confiança nesse remédio. Em relação aos antidepressivos, é aquilo que eu conversei anteriormente, é usar um dual. O que é dual? Serotonina com noradrenalina. Antes desse dual, só tínhamos a serotonina, né? Que era o Prozac, era a fluoxetina, a paroxetina.
Esses remédios são serotoninérgicos. Eles atuam na recaptura de serotonina. Não é o transmissor, não é o neurotransmissor que a gente quer para a doença. A gente está procurando um noradrenérgico ou um adrenérgico. A bupropiona é adrenérgica, então pode te ajudar um pouco nas duas coisas. Já o dual é noradrenérgico e serotonérgico. Então a gente procura em cima do dual. Como já falei, a duloxetina é um deles, Pristic e outros remédios. Os outros remédios. Tem um atual que chama Brintelix, que também é um dual. É um remédio carinho, né? Então, são remédios mais caros. Então, também você tem que avaliar isso. O que você vai usar para eles. Os efeitos colaterais do metilfenidato é o que as mães perguntam, as avós. Eu vou dar um remédio desse, que esse remédio para matar, esse remédio... Gente, se matasse eu já não era mais neurologista. Eu trato muita criança, inclusive idosos, sabia? Aqueles idosos com muita depressão, que ficam dormindo, que não acordam de jeito nenhum. Tem até a forma de narcolepsia. Alguém já ouviu falar sobre narcolepsia? Narcolepsia é aquele cara que dorme à toa, né? Está numa reunião, igual o Pedro, né? Vê o Dr. Jefferson, olha para mim e dá sono nele. Então, desculpe, eu tenho um cliente meu que era gerente de um banco, ele não podia marcar a reunião de tarde, depois do almoço, porque ele dormia durante a reunião. Chama narcolepsia. Não confunda narcolepsia com cataplexia, outra coisa. Narcolepsia são aquelas pessoas que não conseguem manter o sensório e cochilam. Então, os idosos que dormem com facilidade ou que têm um pouco de depressão, eu gosto de dar uma pitada de Ritalina. Se você der a Ritalina, a pessoa fica acesa. Então, o idoso está tomando um antidepressivo, eu vou lá, boto um pouquinho de Ritalina, meio e meio, para o velhinho ficar acordadinho. Eu tenho muitos doentes que tomam Ritalina. Tem algumas pessoas que têm depressão que respondem bem a Ritalina. Mas por que a Ritalina? Mas eu não vou repetir isso, porque como ele é um neurobiológico, ele tem um neurotransmissor, ele é usado como remédio para depressão. Ninguém toma Ritalina como antidepressivo único, ele geralmente é um coadjuvante. Aquele doente que você está dando sertralina, fluoxetina e continua meio apático, aí você empurra uma Ritalinazinha meio comprimido e ele dá uma acordadinha e fica melhor. Geralmente, naqueles doentes que não querem engordar muito, aí você dá, porque a Ritalina às vezes perde o apetite e a pessoa consegue emagrecer. Então, na verdade, o item 1 é perda do apetite, no início do tratamento. A mãe ou a avó que toma Ritalina, a criança chora e reclama que a criança parou de almoçar. Pô, doutor, a Ritalina não está dando, minha filha não come de jeito nenhum, mas quando chega às 5 horas da tarde que acabou o encanto, ela come até a panela. Mas a mãe, como toda mãe, não aceita que a criança não coma na hora do almoço. Aí é uma briga, espera um pouquinho, mamãe, isso aí vai passar. No início do tratamento, doutor, pô, não comeu, ela não comeu, como é que eu faço? E não sei o que. Então não tem jeito. Vocês têm que trabalhar isso com calma, mostrar à mãe que realmente a criança, no início do tratamento, pode perder o apetite. Isso é comum. A outra queixa também é dor de cabeça. As crianças reclamam um pouco de dor de cabeça. Remédio, você tem que ter tato e paciência com a mãe. Porque senão você vai perdendo o remédio, né? Dor de cabeça. Está com dor de cabeça? 20 gotas de Novalgina? Não, paracetamol. Espera um pouquinho, mãe, isso vai passar. Mas o remédio dá muita dor de cabeça. Minha mãe, espera um pouco, espera um pouquinho, o apetite vai voltar. E aí ela acha que a criança vai morrer de fome se ela não almoçar e vai morrer de dor de cabeça. A outra coisa é perigo em pacientes epiléticos, já conversamos sobre isso. Na hora da Ritalina você tem que fazer uma boa anamnese para ver se essa criança toma remédio. Quer dizer, quem foi lá no consultório, uma criança que já está com 8 anos, a criança não estuda, não consegue ler, uma dificuldade danada, e eu tratei da criança de crise convulsiva. E ela já estava sem anticonvulsivante. E foi lá no consultório com uma testagem positiva para TDAH. E agora?
que eu faço? O que você faria, Luísa? Já veio com a testagem do neuropsicólogo dizendo que a criança tem TDAH, está com baixo aproveitamento, essa criança não consegue estudar, não consegue emergir, passar, mas há 3 anos atrás você deu anticonvulsivante para ela e ela agora não toma remédio nenhum. O que você faria? Vou começar a Ritalina, vou colher uma história para ver se realmente ela nunca mais teve episódio de crise convulsiva. Se ela está 3 anos sem ter crise, eu não entraria com medicação. Eu observaria. Mas aí eu vou te dar uma dica. É prescrito que você dê a Ritalina e calce ela com anticonvulsivante. Não está errado o que você falou, mas você vai dar um estimulante a uma criança que já teve convulsão. Então, a sua conduta não está correta, não está errada. Mas, olha a insegurança de você dar um remédio para estimular o cérebro se há 3 anos atrás você tratou uma convulsão da criança. Não é errado você... Mas se ela tem uma história, independente do tempo, se ela teve convulsão, eu aconselharia você dar a Ritalina e calçar ela com algum anticonvulsivante, tipo um Depakote, 250, uma dose baixinha, para você não ter o prejuízo, porque vai para uma mãe você dá uma Ritalina e a criança tem uma convulsão. Então eu acho que é prudente no epilético você sempre voltar a dar o anticonvulsivante numa dose baixa, mas pelo menos controlar ele para ele não ter uma surpresa desagradável. Tá bom? É a mesma coisa o tique. Você já está vendo uma pessoa que tem os tiques e você vai dar a Ritalina, você aí já calça com o remédio, porque isso é fatal. Não é que você vai ter convulsão nem vai aumentar o tique, mas pode acontecer. Então por que você já não tenta minimizar um problema que você pode exacerbar? Entendeu? Aumento dos movimentos involuntários, que eu já falei. A insônia, ele é um estimulante. Então você tomar uma Ritalina, tem criança ou tem adulto que toma e aí perde o sono da noite, que estimula pra caramba. Aí você tem que dar um sedativo, ou tem que dar um indutor do sono. Na criança eu gosto do Noliepitil a 1%, mas no adulto você pode escolher um indutor, Stilnox ou Pidem, ou um remédio para dar uma tranquilidade, ou um benzodiazepínico de uma ação mais curta. Em relação ao perigo de dependência, deve ser avaliado pelo médico, é um estimulante cerebral, então tem pessoas que tomam um, daqui a pouco quer tomar 2, quer fazer uma prova de concurso, diz que não está aprendendo nada, toma 3 por dia. Não é indicação do médico, é a pessoa que quis tomar. Quando você vê, o cara está tomando 40 mg de Ritalina para ele ficar com o olho assim, ó, abertão, e ele não dormir. E aí depois para tirar é complicado. É um remédio que não pode ser lançado assim sem critério técnico e médico. Não deve ser usado sem autorização, né? Você vê que agora no mercado todo mundo está botando Ritalina por aí, que eu vou passar, que eu tenho que estudar, eu tenho que passar no concurso, então quer ficar tomando Ritalina sem critério médico. Na criança é mais difícil, porque a mãe não vai conseguir a receita, e a mãe não vai automedicar um filho com TDAH sem uma orientação. Mas na vida adulta, você vê todo mundo pedindo Ritalina aí. Ô, doutor, não pode prescrever uma Ritalina que eu vou fazer prova no final do ano, para isso, para aquilo, eu preciso ficar atento. Não, isso não é isso, não pode ser assim. As férias do metilfenidato, como eu já tinha falado anteriormente, a criança que não tem hiperatividade, você pode, nas férias, suspender abruptamente o remédio, não tem problema nenhum. A criança vai ficar desatenta, mas aí está de férias, qual o problema? O grande problema chama-se hiperatividade, né? A criança levada, aquela criança que, quando você tira o remédio, duplica e a criança fica insuportável, sob o ponto de vista de agitação. Nem a mãe suporta, nem ninguém suporta. Então a mãe fala, doutor, aqui em casa não tem férias para Ritalina, por favor, senão eu não aguento. Então essas férias do metilfenidato dependem muito da evolução. Poxa, uma pessoa que tem uma desatenção e tal, leve, está indo mal na escola, aí foi bem o ano todo, quando chegou novembro, entrou de férias, passou, está feliz, eu acho que pode tirar o remédio. Deixar de férias. Quando voltar à aula, inicia novamente a Ritalina. Então essas férias do remédio depende muito da relação com
os parentes e os familiares. Alguns familiares, não vários, pelo amor de Deus, não suspenda o remédio. Vamos lá? Acabou? Então, eu acho que novamente a gente abriu esse espaço. Vou pedir e vou falar com vocês que não vai ter mais aula de TDAH, mas é uma coisa boa, é uma coisa que a gente acrescenta. Nunca é ruim a gente falar sobre isso. Existem muitos tabus. Tem mães que não aceitam, tem pais que não aceitam, tem familiares que criam uma certa barreira em relação a isso. Eu acho que o familiar tem direito a isso porque ele não é profissional. Agora, o nosso profissional de saúde, os psicólogos, fonos e outros colegas precisam entender a farmacologia dessa doença. Não é uma simples doença da inquietude, não é uma simples doença daquela criança levadinha. É uma patologia que pode trazer malefícios futuros. As comorbidades são reais, não sou eu que estou inventando isso. E é muito comum a gente, na verdade, adquirir e observar. Prestem atenção que muitas doenças psiquiátricas, pessoas dependentes de drogas, pacientes, na verdade, sociopatas, no futuro foram indivíduos que na infância não foram abordados esse diagnóstico. Esse diagnóstico é perigoso, não é todo mundo que tem que tomar Ritalina, mas também não usar Ritalina por uma questão pessoal, que eu não gosto, porque é um remédio que vai da dependência, não existe nada disso, gente. A nossa aula foi para isso, para dizer a vocês que a Ritalina é um remédio dado no mundo todo, que não tem contraindicação, nem para epilético, nem para tique, é só você administrar. Lógico, eu estou falando aqui coisas graves, né? A pessoa que tem uma epilepsia com 3 anticonvulsivantes, difícil controle, você vai usar um estimulante desse, você tem que pesar. Mas aquela criança que, teve uma crise 3 anos atrás, igual a Luísa falou, eu acho que aí a gente pode usar com critério, usar um anticonvulsivante para deixar tranquilinho, dar um remedinho, falar com a mãe, mãe, sua filha teve crise, eu vou dar um estimulante, mas vou dar um remédio para não acontecer de novo. Pode ser que daqui a 3 anos com o remedinho não teve crise, aí você fica mais animado em tirar a proteção anticonvulsivante. O tique é a mesma coisa. Uma criança, tinha um tique horroroso, com a Ritalina piorou 200 vezes. Aí você repensa. Mas eu torno a dizer, não tratar no momento certo uma patologia que pode trazer danos irreparáveis futuros, eu acho uma temeridade. Não é só pela hiperatividade, mas sim pela comorbidade que essa doença pode causar futuramente em todos os parentes da gente, em todas as pessoas. Eu hoje trato de adulto, tem pessoas idosas, pessoas com 50, 60, 70 anos que tomam Ritalina porque observaram que eles na infância não foram bem abordados e gostariam de ter uma chance. Quando parar a medicação? Quando é que você pensa em tirar a medicação? Olha só, isso é uma pergunta muito boa. Não existe, Luísa, o dia marcado. Começou hoje com 5, vai acabar com 10. É o teu dia a dia que você vai entender a necessidade, junto com a mãe, daquele adolescente ou daquele adulto parar o remédio. Pode ser no início da adolescência ou pode ser no final da adolescência. Praticamente a resposta sua se cabe, mas geralmente, na verdade, quando ele entra na faculdade, quando ele já está na fase adulta, pelo menos com 17, 18 anos, a gente pensa em parar o remédio. Mas eu dizer a você, para com 12, para com 13,5, 14, isso não tem limitação. Mas pelo menos, se essa criança começou com 5, ela tem que ir até pelo menos os 16, 17 anos. E eles mesmos vão pedir a você, estou fazendo prova, eu tomava Ritalina e agora eu não estou indo bem, não estou conseguindo me concentrar. Aí você dá mais um pouco. Não tem que tomar a vida toda, mas também você não tem que ter preocupação em parar logo. Não adianta começar com 5, ficou bom, aos 7, tira aos 7. Não. Vamos embora,
Quando chegar lá para seus 16, entrou na faculdade, você suspende o remédio. E observa de acordo com cada caso que você estiver vendo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem? São 3 horas. Obrigado.